de meditar na palavra de Deus junto com vocês. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Mateus 7, 24, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. O tema da mensagem que eu pretendo transmitir nessa noite é fé sólida. Por que eu estou querendo falar sobre uma fé sólida? Quando eu estou dizendo fé sólida, eu estou me referindo a uma fé consistente. Eu estou me referindo a uma fé que não é levada por qualquer vento de doutrina. Eu estou me referindo a uma fé consciente daquilo que crê. Eu já preguei aqui que uma das frases mais consistentes do apóstolo São Paulo, mais belas do apóstolo São Paulo, é quando ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Por exemplo, ele era um homem que estava servindo a Deus, ele era um apóstolo, mas antes ele não era um servo de Deus, antes ele não era apóstolo. Depois que ele se converteu, depois que ele creu, ele então se tornou esse cristão, servo do Senhor Jesus, e veio a se tornar apóstolo. Quando ele creu, ele se tornou um servo do Senhor Jesus com consciência daquilo que ele acreditava. Ele não era uma pessoa assim que estava sendo levado pelos outros, que estava sendo influenciado pelos outros. Ele, na verdade, ele tinha a plena convicção da sua fé. Ele tinha uma fé consistente. Ele tinha uma fé sólida. A fé que ele desenvolveu na vida dele foi uma fé com alicerces, foi uma fé com fundamentos, foi uma fé que nada podia abalar. Ele tinha plena convicção daquilo que ele acreditava. E há, por exemplo, uma frase dele muito bonita, quando ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a soberana vocação, que é chegar lá no céu, chegar lá na glória e receber a vida eterna. É a vocação de ser salvo. Veja, no fim da sua vida, o apóstolo São Paulo disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí um homem que sabia no que acreditava. Está aí um homem que sabia por que lutava pelo que lutava. Está aí um homem que tinha plena convicção daquilo que ele cria. E ele conseguiu preservar, guardar essa fé
verdadeira, pura, genuína no Senhor Jesus. Isso é uma fé sólida. E o meu propósito aqui nessa noite é despertar você para essa realidade de que você e eu, que nós precisamos ter essa mesma fé, essa fé alicerçada na rocha, essa fé sólida. Nós não podemos ser crentes, servos de Deus, que têm uma fé líquida. Olha, nós vivemos hoje numa sociedade que não é sólida. Nós vivemos hoje numa sociedade que é líquida. Porque o que eu estou dizendo com isso? É que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas não têm convicções das coisas. Elas não estão firmadas na rocha. Tudo que elas creem, tudo que elas fazem é líquido. Você vê, por exemplo, que a água, o líquido, ele se adapta a qualquer coisa. Ele se adapta a qualquer lugar. Se você derramar a água, ela vai se adequando. Se a coisa é sólida, se não estiver no formato que ele está, não funciona. Mas a água não, ela vai se adequando. Então, por exemplo, nós temos hoje muitas pessoas que elas até têm fé, só que a fé que elas têm é assim, é uma fé líquida. É aquele tipo de fé que a pessoa ela crê, mas ela crê de acordo com as circunstâncias. É uma fé sem convicções. É uma fé que dança de acordo com a música. Se ela está lá no meio dos ímpios, aí ela é como um ímpio. Se ela está no meio dos crentes, ela é como os crentes. É aquela pessoa que ela não consegue entender os fundamentos da fé, não consegue entender os propósitos de Deus. E ela então se deixa adequar a tudo. Por exemplo, tem gente que pensa que tudo é a mesma coisa. Tem gente que acha que tanto faz. Ele vir, por exemplo, na igreja dele, na congregação dele, ou em qualquer outro, tudo é a mesma coisa, é o mesmo Deus, é a mesma mensagem, é a mesma palavra, é a mesma doutrina, é a mesma fé. É uma pessoa que tem esse entendimento líquido. Ela não entendeu ainda as coisas. Ela não compreendeu ainda as diferenças. Ela acha que ela pode e está tudo bem, está tudo normal. Você já viu que na atualidade a gente encontra pessoas que elas estão vivendo de vida errada, estão fazendo aquilo que é claramente contra a palavra de Deus, e mesmo assim essas pessoas elas se julgam servas de Deus. De repente aquilo, a pessoa ela está vivendo uma vida de imoralidade, uma vida de prostituição, uma vida de homossexualidade, uma vida de maneira errada, mas ela entende que Deus é misericordioso e que Deus aceita o pecado dela, a maneira como ela está vivendo, o estilo de vida que ela está tendo, e aí ela entende que mesmo vivendo da forma como ela está vivendo, ela pode até pregar o Evangelho, se tornar uma líder, abrir uma célula, fazer a obra de Deus. Quer dizer, porque ela não entendeu ainda a palavra de Deus, nem entendeu o Evangelho. Quantas e quantas pessoas não estão aí acomodadas nos seus pecados? A pessoa ela está lá, vivendo a sua vida errada, longe de Deus,
fazendo as coisas erradas, e ela não se toca, que ela precisa se arrepender, que ela precisa mudar, que ela precisa abandonar a coisa errada, que ela precisa consertar o que está errado, que ela precisa nascer de novo para servir a Deus, e que ela precisa ter uma aliança com Deus, um compromisso com Deus forte, firme mesmo. Tem gente que por qualquer coisa desvia, tem gente que por qualquer coisa abandona a fé, abandona Deus, abandona a igreja, abandona o Senhor, né? E quem faz isso é quem não tem essas convicções das quais eu estou falando nessa noite. Então, qualquer motivo é motivo. Olha, nesse período aí da pandemia, né? Nesse período de quarentena, quantos esfriaram na fé? Quantos abandonaram o caminho do Senhor? Quantos não conseguiram voltar? Até hoje, não conseguiram voltar. Não é? Eu estive vendo, por exemplo, esses dias estive lá no Rio, e isso aconteceu lá também. Muitos, nessa pandemia, não conseguiram voltar. Quer dizer, a pandemia foi suficiente para matar a fé dessas pessoas. Por que matou a fé dessas pessoas? Porque elas não tinham uma fé consistente, uma fé sólida. Elas tinham uma fé que, diante da adversidade, diante do problema, diante da perseguição, diante do sofrimento, diante da tentação, diante do pecado, morre. E eu digo a você, não deixe que isto aconteça com você. A cada dia, nós precisamos estar mais conscientes da nossa fé, da nossa condição espiritual, de quem realmente nós somos. E a cada dia, nós temos que estar cada vez mais firmes na presença do Senhor. A gente tem que fazer o que faz para Deus, não porque a gente está sendo implorado, insistido, mas é porque nós temos convicção. Por exemplo, hoje existem alguns irmãos, né, que você precisa inclusive insistir para que venham à igreja, para que participem dos cultos, né, para que estejam envolvidos, né? Você tem que ficar incentivando, chamando, né, acendendo o fogo, porque o fogo da pessoa está quase apagando. Esse é o tipo de gente que tem essa fé líquida, que não tem aquela fé sólida. Eu fico pensando nos nossos irmãos do começo, né, da fé cristã. Eles sofriam perseguições que nós nem sonhamos com as perseguições que eles sofreram. Era a perseguição de morte. Imagina, ou você abandona a sua fé, ou você vai ter a sua cabeça cortada, você vai ser cerrado no meio, você vai ser queimado vivo, você vai ser jogado lá para os leões, você vai ser devorado pelos ursos, você vai ser destruído se você não abandonar a sua fé. E eles não abandonavam, eles não deixavam a fé, porque eles tinham convicção, eles tinham uma fé sólida, e mesmo diante do perigo de morte, eles não abandonavam a fé, não abandonavam o caminho de Deus, preferiam morrer a abandonar a fé. Hoje, quais são as nossas perseguições? Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas lutas? Quais são as nossas dificuldades? É a dificuldade da distância. É muito longe a igreja, é muito distante. Como se não existisse ônibus, como se não existisse... Hoje tem até o Uber, né?
a evolução aí do táxi, né? E mesmo a pé, né? No passado as pessoas elas andavam a pé, grandes distâncias, né? As viagens eram feitas a pé. E hoje a gente tem todas essas facilidades e achamos longe. E por causa disso, muitas pessoas desistem. E olha que hoje, inclusive, né, por exemplo, aqui no Brasil, a obra de Deus está espalhada aí por tudo quanto é lugar. Em cada esquina você encontra ali uma igreja abençoada pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Se o problema é que está muito longe a congregação, mas com certeza tem uma lá do lado. Muitos não permanecem, não, porque tem essa fé líquida. Olha, vocês sabem que o povo de Israel, eles foi quem apresentaram Jeová ao mundo. Eles receberam os 10 mandamentos, eles nos apresentaram o Senhor. Mas muitas vezes eles desviavam, né? Se você ler, por exemplo, o livro de Juízes, você vai ver que pelo menos 7 vezes, lá no livro de Juízes, conta as quedas que eles tiveram. Quer dizer, era um momento assim, tinha um momento que eles estavam no ápice da sua fé, firmes na presença de Deus, aí de repente desviavam todo mundo. Aí Deus levantava um juiz, eles, né, se levantavam de novo e depois de novo. E tem lá pelo menos uns 7 períodos em que eles ficam nesse vai e vem assim. E eu lembro, por exemplo, da época do profeta Elias, né, que o povo, eles deixaram de adorar a Deus, de servir a Jeová, ao Senhor Todo-Poderoso, para adorar e servir ao Baal. Né? E olha só, na cabeça deles, Jeová e Baal era a mesma coisa. Eles estavam entendendo o seguinte: bem, eu posso adorar e servir a Jeová, e se eu adorar e servir ao Baal, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. E eu quero dizer para vocês que não tem nada a ver. Baal era um Deus criado por eles, feito pela mão humana. E esse nome Baal, inclusive, significa Senhor. Porque eles entendiam que esse Baal aí, que eles adoravam, era o mesmo Senhor. Jeová, Deus. E aí você lembra, se levanta o profeta Elias e faz o grande desafio para provar quem era o Deus verdadeiro, se Baal ou se Jeová. E é interessante que as coisas erradas, parece que elas têm mais apoio popular, né? As coisas erradas parece que elas ganham popularidade muito rápido. Sabe quantos profetas Baal tinha? Baal tinha 450 profetas. Um Deus estranho, criado pelas mãos dos homens. E ele tinha 450 profetas. Sabe quantos profetas permaneciam como profetas de Jeová? Até aquele momento lá, o Elias entendia que ele havia permanecido sozinho, que ele era o único. Enquanto o Deus falso tinha 450 profetas, o Deus verdadeiro tinha um profeta.
profeta Elias. Quer dizer, para aquele povo lá, eles não conseguiam ver a diferença entre Jeová e Baal. Eles não conseguiam entender. Como hoje muitas pessoas não conseguem entender. Eles não conseguem entender o que é seguir Jesus, estar na presença de Jesus ou servir a qualquer outro Deus aí. Você lembra da época do profeta Oséias, né? Que o povo, eles estavam afastados de Deus, eles estavam vivendo em pecado, longe do Senhor, mas na cabeça deles estava tudo bem, eles estavam bem, eles eram filhos de Deus, eram servos de Deus, filhos de Abraão, né, e que eles podiam continuar do jeito como eles estavam, e estava tudo bem. Mas não estava, porque eles não estavam vivendo uma fé verdadeira diante de Deus. E eu então venho aqui nessa noite para dizer a vocês que nós precisamos ter uma fé realmente que seja inabalável. Uma fé que, por exemplo, se você sofrer uma perseguição, se você sofrer uma injustiça, uma calúnia, se você sofrer uma tentação, mesmo que você até caia em pecado, que isso não seja suficiente para arrancar do teu coração a tua fé. Que você saiba realmente em quem você crê. Eu tenho visto ao longo da minha caminhada cristã, né, pessoas que chegam na igreja, que aceitam Jesus, começam a crer, começam a servir a Deus, aí eles vão para a universidade. Aí quando chega lá na universidade, eles recebem uma enxurrada de questionamentos. De repente, um monte de filosofias e de pensamentos humanos, questionando Deus, a existência de Deus, questionando a Bíblia, a sua veracidade, questionando a igreja, os servos de Deus. E aí aquela pessoa que tinha chegado para servir a Deus com tanta fé, com tanto entusiasmo, tem a sua fé assassinada, tem a sua fé morta, porque ela não tem aquela condição. Olha, quando eu estive lá na universidade, na faculdade de História, algumas vezes dentro da sala de aula, eu entrei em debate com alguns professores lá, por causa dessa questão da minha fé. Porque foram momentos assim difíceis, onde eles vinham com aquelas ideias. Se eu não tivesse a convicção que tenho, a certeza que tenho, aqueles debates, aquelas contestações da minha fé teriam matado a fé que está no meu coração. E todos nós sofremos isso. Então a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, que é um mundo ímpio, um mundo sem Deus, ele tenta sufocar a nossa fé, nos afastar do caminho de Deus. Mas nós precisamos ter uma fé sólida. Uma fé que não se adequa aos costumes do mundo. Uma fé que não entra na onda, que não vai na onda das pessoas, que não é levada por qualquer
vento de doutrina. Nós precisamos ter uma fé consistente. E aí você me pergunta, e como é que eu posso ter essa fé? E aí eu vou responder para você com o texto que nós lemos aqui no início da nossa meditação. Esse texto aqui é uma pregação de Jesus, onde ele está dizendo, ele está mostrando como você pode ter uma fé sólida. Ele está mostrando como você pode se tornar um cristão firme, inabalável, um cristão de princípios, que não é levado por qualquer vento de doutrina, que permanece firme na fé. Foi o que ele disse? Ele disse o seguinte, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Muita gente ouve, mas não pratica. Muita gente ouve e até gosta de ouvir, mas na hora de colocar em prática na sua vida, não coloca. A gente precisa praticar a palavra de Deus. Aquilo que você já conhece de Deus, aquilo que você já conhece da palavra do Senhor, você tem que colocar em prática na sua vida. Você tem que trazer para o seu dia a dia. O cristianismo, a fé, ela não é vivida durante o culto, ela é vivida durante as 24 horas do nosso dia, lá no mundo, onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente está. Aquilo que você ouve, aquilo que você descobre nas Escrituras, da palavra de Deus, aquilo que Deus fala ao teu coração para você fazer, para você praticar, você tem que praticar, porque senão você está sendo como esse homem que constrói a sua casa sobre areia. É como alguém que está edificando a sua casa em algo líquido, não sólido. E aí então vem o vento, vem a tempestade e a casa desaba, porque ela não está no solo, ela não está na rocha. Mas aquele que ouve, que pratica a palavra de Deus, esse está alicerçando a sua fé, a sua casa na rocha, no sólido. E aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir a tentação, pode vir o mal, mas não cai, porque está sólido, porque está edificado na rocha. Você sabia que o Herodes, que mandou cortar a cabeça de João Batista, ele gostava de ouvir as pregações de João Batista. Apesar de o João Batista ele pregar duramente contra o pecado, e ele estava em pecado, Herodes, ele gostava de ouvir. Gostava de ouvir o João Batista. Ele, era um daqueles assim que, se fosse nos dias de hoje, toda vez que o João Batista postasse uma pregação, ele dava like, gostei, comentaria, que pregação maravilhosa, aleluia, aquele negócio. Ele gostava do João Batista, mas ele não praticava as pregações do João Batista. E quando a mulher dele lá pediu a cabeça do João Batista, como um presente, ele não pensou duas vezes.
Quer dizer, ele gosta. Eu imagino ele chegando lá com João Batista: olha, João Batista, eu sou seu fã, gosto das suas mensagens, olha, suas palavras são tremendas, mas eu vou ter que cortar a tua cabeça. E cortou mesmo, não ficou só na palavra, não. Cortou a cabeça de João Batista, colocou numa bandeja e entregou para a mulher que pediu. Esse daí é o típico de uma pessoa que tem essa fé líquida, né? Que não é uma fé verdadeira, não é uma fé sólida, consistente. Então quem é que tem a fé sólida? São aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha. Quem são os que edificam a sua casa sobre a rocha? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. É ouvir e praticar. É ouvir e colocar na nossa vida. Só ouvir e depois não ligar, não adianta. A gente precisa ouvir, crer e praticar. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, toda vez que você ouve a palavra de Deus, nasce fé no seu coração. Aí, a partir do momento que essa fé nasceu, pratique. E aí, o que acontece? Essa fé se solidifica. Você se torna firme. Como as pessoas, elas ouvem, nasce fé, mas elas não praticam, aí a fé delas se torna líquida. E com o tempo, ela evapora. Com o tempo, ela se dissolve. Com o tempo, ela desaparece. Com o tempo, ela é levada pelas intempéries da vida. Então, não deixe que a sua fé seja uma fé líquida, mas que a sua fé seja sólida. Firme a sua fé na rocha que é Cristo Jesus. Jesus Cristo disse que Ele é a rocha. Ele é a pedra fundamental da nossa fé. Tenha plena convicção daquilo que você crê, do Cristo que você serve. Seja esse servo de Deus que tem essa convicção, que tem essa fé, que nada abala, que nada arranca essa fé do seu coração e da sua vida. Amém? Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar a Deus agora para que Ele te abençoe nesse particular e você possa ter essa fé sólida, que nada venha a roubar de ti essa fé, essa comunhão, essa vida que você tem com Deus, que você tem com Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E nessa noite, ó Deus, eu ergo a minha voz para orar em favor de todas as pessoas que estão aqui conosco nessa noite e por aquelas que nos assistem pela internet. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja solidificando a fé no coração de cada uma destas pessoas. Que essas pessoas que estão a nos ouvir nessa noite, neste momento, não tenham uma fé líquida, mas que tenham uma fé sólida, que possam edificar a sua casa sobre a rocha, e que mesmo vindo a tempestade, o vento forte, a água, que a casa não desabe, que a casa continue firme, de pé, que não seja como a casa construída sobre areia,
que diante da primeira tempestade desaba. Ó Deus Todo-Poderoso, levanta, Senhor, no nosso meio, um povo convicto da sua fé, firme na sua fé, que não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, que não te abandona por nada, que não desiste por nada, que não sai dos teus caminhos, mas que a cada dia se torna mais firme, mais convicto, mais certo daquilo que crê. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, vem, Senhor, e abençoa todas estas pessoas com todas estas bênçãos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e assim seja. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos dar uma salva de palmas bem forte. Mais forte. Amém, glória a Deus. Todo mundo entendeu a mensagem aí? Amém. Enquanto ele falava, né, eu ficava pensando. Quando eu estava aprendendo a tocar o violão, né, ainda não sei bem ainda, porque eu não fico treinando, né, praticando. Mas um pouco que eu pratiquei, né, eu aprendi. Então a nossa fé também é assim, né? A nossa fé sólida, né, na rocha, é você praticar o ensinamento do Senhor. Como é que pratica? É vivendo. Porque se eu não pratico, eu não aprendo. Se eu não vivo, eu não aprendo. É muito semelhante à prática, né? Isso é para tudo. Né? Se eu pego a receita de um bolo, mas se eu nunca faço, eu não vou aprender a fazer aquele bolo. Eu só vou saber os ingredientes decorados, mas nunca fiz, não sei. Mas se eu faço, não ficou legal, mas o próximo vai sair melhor, aí o outro já vai sair melhor, né? Chega numa fase que o bolo fica ótimo, de tanta prática, eu nem olho mais a receita. Então é assim a nossa vida com Deus, a nossa fé. Se eu pratico o ensinamento do Senhor, isso vai me fortalecendo cada dia mais e mais. Muito simples, né, de entender. Então é isso. Vamos fazer um repertório agora. Quero fazer uma leitura aqui, 2 Coríntios 9, 7. Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Deus ama ao que dá com alegria. Essas aqui são as palavras do apóstolo Paulo. Então vamos fazer isso agora, com fé, com amor, com alegria. Vamos apresentar agora a Deus, vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, eu te apresento nesse momento, Deus, a tua igreja, que com amor, com alegria está contribuindo, Deus, nesta obra. Abençoa, Deus, a vida de cada um, meu Pai, e que seja repreendido da vida, Deus, da tua igreja, todo preparador, Senhor Deus, todo mal, e prospera, Senhor Deus, a vida do teu povo. Pai, esta é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos passar aí, deposite sua oferta e continue continue dedicando a sua vida ao Senhor. Jesus está às portas, Jesus está voltando, né? Então é hora de buscar a Deus, é hora de ter uma fé melhorada. É uma fé que quando for provada, seja aprovada. Vocês entenderam aí? Amém. Então é isso. Quero agradecer a presença de todos vocês.
falta de várias pessoas hoje, não sei que houve, mas com certeza, domingo estarão aqui em nome de Jesus. Convide pessoas. Aquela senhora que veio com vocês, mora perto? A Débora, convide ela, irmã, para vir aqui, irmãos. E vamos trazer mais pessoas para ouvir o Evangelho e a palavra, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de pregar, mas aqui tem alguém sempre pregando. Então é mais fácil você trazer a pessoa, ela vai se assentar nessa cadeira e vai ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar em pé nesse momento, vamos agradecer ao nosso Deus. Esse momento aqui, meu irmão, ninguém vai tirar de você o que você ouviu. A palavra de Deus. Ninguém vai tirar. Essa semente que foi colocada em meu coração. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos aqui, Pai, dos meus irmãos, ouvindo a tua palavra, Senhor, nos fortalecendo, aprendendo mais de ti, Senhor. De que maneira podemos ter a nossa fé inabalável, que maravilha. E agora que vivemos para o nosso lar, leva cada um de teus filhos, Deus, na tua paz, na tua proteção, dando livramento, Senhor, uma noite abençoada de sono para todos nós. E mais uma semana, Senhor, de bênção, de vitórias. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você assente um pouquinho, que eu vou pegar ali algo gelado para mim.